A mim também, repliquei. Ficarei no pátio até o dia raiar e depois irei embora, e não precisa recear que eu volte. Fiquei completamente curado da mania de procurar prazer na companhia dos outros, seja no campo ou na cidade. Um homem sensato deve saber encontrar prazer suficiente na própria companhia. Ótima companhia, murmurou Heathcliff. Leve a vela e vá para onde quiser. Irei ter com o senhor daqui a pouco. Mas não vá para o pátio, pois os cães estão soltos, e nem para a sala. Juno está de guarda lá e... Não, o senhor só pode andar pelas escadas ou pelos corredores. Mas saia daqui. Irei daqui a 2 minutos. Obedeci, ansioso de sair daquele quarto, mas ignorando aonde levariam os estreitos corredores, fiquei parado do lado de fora e testemunhei involuntariamente uma demonstração de superstição da parte do meu senhorio, a qual contradizia de maneira estranha a sua aparente sensatez. Subiu na cama e abriu a gelósia, explodindo ao fazê-lo numa incontrolável torrente de lágrimas. Entre, soluçou. Cathy, entre. Oh, venha, venha uma vez mais. Oh, minha adorada, escute-me agora. Catherine, finalmente. O espectro mostrou um capricho bem digno dos espectros. Não deu sinais de vida, mas a neve e o vento entraram à vontade, chegando até onde eu estava e apagando a luz. Uma tal angústia e dor acompanharam esse delírio que a compaixão fez-me esquecer a sua loucura, e me afastei, quase zangado comigo mesmo por ter contado o meu ridículo pesadelo, uma vez que lhe causara todo aquele sofrimento, embora eu não pudesse compreender por quê. Desci cautelosamente para o andar de baixo e fui parar nos fundos da cozinha, onde um resto de fogo me permitiu reacender a vela. Nada se mexia, ainda a não ser um gato rajado que saiu de dentro das cinzas e me saudou com um miado lastimoso. 2 bancos colocados em seções de círculo quase rodeavam a lareira. Estendi-me num deles e o gato subiu para o outro. Estávamos ambos cochilando quando alguém invadiu nosso retiro. Joseph, descendo por uma escada de madeira que parecia uma abertura do teto. A entrada para o sótão, creio eu. Deitou um olhar sinistro para a pequena chama que eu espevitara, espantou o gato do seu posto e, instalando-o no lugar vago, iniciou a operação de encher de fumo seu cachimbo de 3 polegadas. A minha presença no seu santuário era, evidentemente, considerada como por demais impertinente para ser comentada. Levou silenciosamente o cachimbo aos lábios, cruzou os braços e pôs-se a fumar. Deixei-o gozar à vontade aquele prazer, e ele, após ter expelido a última baforada e soltado um profundo suspiro, levantou-se e saiu tão solenemente quanto entrara. Passos mais elásticos se ouviram a seguir. Abri a boca para dar um bom dia, mas voltei a fechá-la sem terminar o cumprimento, pois Harrington Earnshaw dizia as suas orações satovás numa série de pragas dirigidas contra todos os objetos que tocava, enquanto procurava num canto uma pá para remover a neve. Olhou por cima do banco, dilatando as narinas, e cuidou tão pouco de trocar cumprimentos comigo quanto com um gato. Percebi pelos seus preparativos que já me era permitido sair, e levantando-me da minha dura cama, fiz um movimento para segui-lo. Ele notou isso e apontou para uma porta interior com o cabo da pá, indicando por meio de um som inarticulado ser para ali que eu devia ir, se resolvesse mudar de pouso. A porta abria para a sala onde as mulheres já estavam de pé. Zillah avivando o fogo com um enorme fole e a senhora Heathcliff ajoelhada à beira da lareira lendo um livro à luz das chamas. Tinha a mão interposta entre o calor da fogueira e os olhos, e parecia absorta na sua ocupação, deixando-a de lado apenas para repreender a criada por cobri-la de chispas ou para afastar um cão que de vez em quando lhe enfiava o focinho no rosto. Fiquei espantado de ver que Heathcliff também já lá estava. De pé ao lado do fogo, dando-me as costas, acabava de esbravejar contra a pobre Zillah, que de quando em quando interrompia o seu trabalho para erguer a ponta do avental e soltar um indignado gemido.
Quem? Ah, Heathcliff. O Heathcliff estava lá de pé ao lado do fogo, dando-me as costas. Acabava de esbravejar contra a pobre Zilla, que de quando em quando interrompia o seu trabalho para erguer a ponta do avental e soltar um indignado gemido. E você, sua inútil! Explodiu ele. Quando entrei, voltando-se para Nora e empregando um epíteto tão inofensivo quanto pata ou ovelha, mas geralmente representado por reticências. Lá está você, como sempre fazendo nada. Os outros ganham seu pão, mas você vive às minhas custas. Põe esse maldito livro de lado e procure alguma coisa para fazer. Tem de me pagar pela maldição de ver você sempre diante de mim. Está me ouvindo, diabo? Vou pôr o livro de lado porque o senhor é capaz de me obrigar a isso, respondeu a jovem, fechando o livro e jogando-o numa cadeira. Mas não farei nada exceto o que eu quiser, mesmo que o senhor fique mudo de tanto praguejar. Heathcliff ergueu a mão e a jovem pulou para longe, sem dúvida acostumada ao seu peso. Não tendo o menor desejo de presenciar uma luta livre, entrei na sala como se quisesse aquecer-me à lareira e não tivesse visto nada. Ambos tiveram decoro suficiente para suspender as hostilidades. Heathcliff colocou as mãos nos bolsos, talvez para fugir à tentação, enquanto ela mantinha sua palavra. Porque ela é a Heathcliff, enquanto ela mantinha sua palavra. Ficando imóvel como uma estátua durante o resto da minha estada, que não foi demorada. Recusei o convite para acompanhá-los na primeira refeição e ao raiar do dia aproveitei para sair para o ar livre, agora claro e calmo, mas frio de gelo. O meu senhorio gritou para que eu parasse antes de chegar ao fundo do jardim e ofereceu-se para atravessar comigo a charneca. Ainda bem que o fez, porque do outro lado do morro era um autêntico oceano, branco e ondulado, embora as ondulações não indicassem correspondentes elevações e depressões do terreno. Muitos poços estavam cheios até a beira, e montes de pedras, refúgio das pedreiras, haviam desaparecido do mapa que a minha caminhada do dia anterior me deixara na memória. Num dos lados da estrada, a intervalos de 6 ou 7 jardas, tinha reparado numa fileira de pedras postas ao alto e caiadas, de modo a servirem de guias na escuridão, ou quando uma nevasca como aquela confundia os profundos valões, a cada margem da estrada com a terra firme, mas a não ser um ponto aqui e ali, todos os traços de sua existência tinham desaparecido, e o meu companheiro a toda hora se via obrigado a dizer que virasse para a esquerda ou para a direita quando eu pensava que estava seguindo corretamente as curvas do caminho. Pouco conversamos e ele parou à entrada do Parque Thrushurst, dizendo que dali para diante eu não podia entrar. Nossas despedidas limitaram-se a uma inclinação de cabeça e depois eu continuei sozinho, entregue aos meus próprios recursos, pois a cabana do guarda ainda está desocupada. A distância do portão até a granja é de 2 milhas. Creio que consegui transformá-las em 4, de tanto me perder por entre as árvores e afundar até o pescoço na neve, coisa que só quem experimentou pode saber o que é. De qualquer maneira, o relógio batia 12 horas quando eu entrei em casa. Gastara exatamente 1 hora para cada milha que me separava do Morro dos Ventos Uivantes. Minha governanta e seus satélites acorreram para me dar as boas-vindas, exclamando que já me tinham dado como perdido. Pedi-lhes que sossegassem uma vez que estava de volta e, realmente mais morto do que vivo, arrastei-me escada acima. Depois de ter vestido roupa seca e andado de um lado para outro durante 40 minutos a fim de me esquentar, fui para o meu escritório tentar reunir forças suficientes para gozar o belo fogo e o café fumegante que a criada preparara para me reanimar. Capítulo 4. Como somos volúveis! Eu que resolvera manter-me afastado de todo o contato com pessoas e agradecer aos céus ter, por fim, descoberto um lugar onde poderia viver como um ermitão, eu, pobre diabo, após lutar até o anoitecer com o desânimo e a solidão, fui finalmente compelido a pedir trégua.
e sob o pretexto de obter informações acerca das coisas necessárias para me instalar, pedi à senhora Jean, quando ela subiu com o jantar, que me fizesse companhia enquanto eu comia, na esperança de que ela gostasse de falar e me animasse, ou ao contrário, me ininasse com a sua conversa. A senhora vive aqui há bastante tempo, não é? Comecei. 16 anos, não foi o que me disse? 18, corrigiu ela. Vim para cá quando a patroa casou, e depois que ela morreu, o patrão conservou-me como governanta. Ah, sim. Seguiu-se uma pausa. Receei que ela não fosse conversadeira, a não ser a respeito de sua vida, o que não me interessava. Contudo, após um intervalo de meditação, com as mãos nos joelhos e uma expressão pensativa no rosto vermelho, exclamou: As coisas mudaram muito desde então. Sem dúvida, a senhora testemunhou muitas alterações, não? Muitas. Algumas bem desagradáveis, respondeu ela. Vou fazer a conversa descambar para a família do meu senhorio, pensei com os meus botões. Um bom assunto para começar, e gostaria de conhecer a história daquela bonita viuvinha, se ela é natural da região, ou o que é mais provável, uma forasteira que os rudes nativos não reconhecem como parente. Com esse intuito, perguntei à senhora Jean por que razão Heathcliff alugara a granja Thrushcross e preferia viver numa residência tão inferior. Não tem dinheiro suficiente para conservar a propriedade como deve ser? Perguntei. Dinheiro? Retrucou ela. Tem mais dinheiro do que se pode contar e todos os anos aumenta. O dinheiro dele dava para viver numa casa muito melhor do que está. Mas ele é muito agarrado, avarento mesmo, e mesmo que tivesse pensado em mudar-se para a granja Thrushcross, tão logo soubesse de um bom inquilino, não perderia a oportunidade de ganhar mais um dinheiro. É estranho que certas pessoas sejam tão ambiciosas quando não tem ninguém no mundo. Mas ele teve um filho, não teve? Teve, mas esse filho morreu. E a jovem senhora Heathcliff é a viúva? É. De onde veio ela? Bem, ela é filha do meu falecido patrão, Catherine Linton. Do meu falecido patrão. Catherine Linton era o seu nome de solteira. Eu a criei, pobrezinha. Bem que eu gostava de que o Sr. Heathcliff se mudasse para cá, para podermos viver outra vez juntas sob o mesmo teto. Então, Catherine Linton, né? Como? Catherine Linton? Repeti espantado, mas um minuto de reflexão convenceu-me de que não se tratava da minha fantasmagórica Catherine. Quer dizer, continuei, que o nome do meu predecessor era Linton? Era, sim, senhor. E quem é esse Earnshaw? Harrington Earnshaw, que mora com o Sr. Heathcliff, são parentes? Não, ele é um sobrinho da falecida senhora Linton. Primo da jovem, portanto. Isso mesmo. E o marido também era primo dela. Um por parte da mãe e outro por parte do pai. Heathcliff casou com a irmã do Sr. Linton. Pera, então ela ia se casar com o primo? Observei que a casa dos morros dos... Observei que a casa do Morro dos Ventos Uivantes tem o nome de Earnshaw esculpido sobre a porta principal. Trata-se de uma família antiga? Muito antiga. E Harrington é o último representante da família, assim como a nossa Cathy é a última representante da nossa família, isto é, dos Linton. O senhor esteve no Morro dos Ventos Uivantes? Desculpe perguntar, mas gostaria de saber como ele está. Como ela está. A senhora Heathcliff pareceu-me estar muito bem e muito bonita, embora não me parecesse muito feliz. Ah, isso não me espanta. Que é que o senhor achou do patrão? Achei-o duro, senhora Jean. Será esse o seu caráter? Duro é pouco. Duro é pouco, senhor Lockwood. Quanto menos o senhor lidar com ele, melhor. Deve ter sofrido um bocado para ter ficado assim. A senhora sabe algo a respeito dele? Sei tudo, exceto onde ele nasceu e quem eram seus pais e como foi que ficou rico. Harrington é que ficou sem nada.
O pobre rapaz é a única pessoa desta paróquia que não desconfia de como foi espoliado. Bem, senhora Jean, seria um ato de caridade se a senhora me contasse alguma coisa a respeito dos meus vizinhos. Sinto que não conseguirei dormir se for para a cama, por isso peço-lhe que se sente para conversar um pouco comigo. Muito bem, meu senhor. Vou buscar a minha costura e depois ficarei o tempo que o senhor quiser. Mas vejo que já pegou um resfriado. Vou fazer um bom mingau para curá-lo. A boa mulher saiu do quarto e eu me aproximei mais do fogo. Sentia a cabeça quente e o resto do corpo frio. Além do mais, meus nervos e cérebro eram presa de uma excitação quase febril. Não me sentia propriamente mal, mas temeroso, como ainda estou, de sérios efeitos causados pelos incidentes daqueles 2 dias. A senhora Jean não demorou a voltar, trazendo uma caçarola fumegante e um cesto de costura, e após ter colocado a caçarola na beira da lareira, puxou uma cadeira para a frente, visivelmente satisfeita de me ver tão sociável. Antes de eu vir para cá, começou ela, sem esperar mais convites para iniciar sua história. Eu estava quase sempre no Morro dos Ventos Uivantes. Minha mãe criara o Sr. Hindley Earnshaw, pai de Harrington, e eu me acostumara a brincar com as crianças. Também dava recados e ajudava a preparar o feno ou qualquer outro serviço que me dessem. Uma bela manhã de verão, era no princípio da colheita, bem me lembro. O Sr. Earnshaw, que então era o patrão, desceu a escada vestido para viajar, e depois de ter dito a Joseph o que tinha de fazer naquele dia, voltou-se para Hindley, para Cathy e para mim, pois eu estava comendo o mingau com eles, e disse, dirigindo-se ao filho: "Vá a Liverpool. Que é que você quer que eu lhe traga? Pode escolher o que quiser, sob a condição de que seja uma coisa pequena, porque irei e voltarei a pé. 60 milhas cada trajeto é bem puxado." Hindley disse que queria uma rabeca e o patrão perguntou a Cathy o que ela queria. A menina tinha apenas 6 anos, mas montava qualquer cavalo e pedia um chicote. Ele não se esqueceu de mim, tinha um bom coração, embora às vezes fosse muito severo. Prometeu trazer-me um saco de peras e maçãs. Beijou os filhos, despediu-se de mim e partiu. Pareceram-nos muito tempo os 3 dias em que ele esteve ausente, e a pequena Cathy não se cansava de perguntar quando é que o pai viria. A senhora Earnshaw esperava-o para a hora do jantar do 3º dia e foi adiando a refeição, mas nada de lhe chegar. As crianças já estavam cansadas de correr para o portão para ver se o viam. Não tardou que escurecesse. Ela queria pôr os filhos na cama, mas eles lhe suplicaram que os deixasse esperar o pai, e pouco antes das 11 horas a porta principal abriu-se sem barulho e o patrão entrou. Jogou-se numa cadeira, rindo e gemendo, e pediu que o deixassem, pois estava mais morto do que vivo. Nunca mais faria aquela caminhada, nem que o rei lhe pedisse isso. Ainda por cima estou morto com o carregamento que trouxe, disse, abrindo o capote que trazia como um fardo nos braços. Veja só, mulher, nunca vi coisa igual, mas você tem de encará-lo como uma dádiva do Senhor, embora seja tão escuro que mais pareça vir do diabo. Juntamo-nos à volta dele e espiando por cima da... Eu vou ter que narrar com essa voz aqui pra sempre agora, mas... Vambora. Juntamo-nos à volta dele e, espiando por cima da cabeça de Cathy, vi um garoto de cabelos pretos, sujo e esfarrapado. Era suficientemente grande para andar e falar, e pelo rosto parecia até mais velho do que Catherine. Mas quando o puseram de pé, limitou-se a olhar em roda e a repetir sem parar uma algarávia que ninguém conseguia entender. Senti medo e a senhora Earnshaw dava a impressão de que ia jogá-lo pela janela. Ficou furiosa, perguntando ao marido que ideia fora aquela de trazer um ciganinho para casa, quando já tinham filhos para cuidar e alimentar. Acaso teria ele enlouquecido?
O patrão tentou explicar o que acontecera, mas estava semi-morto de cansaço e tudo o que pude entender por entre os ralhos dela foi que ele o encontrara perambulando pelas ruas de Liverpool, faminto e sem casa. Pegara ao colo e perguntara de quem ele era. Ninguém lhe soubera dizer quem eram os pais, e como ele tivesse pouco dinheiro, pouco tempo, achara melhor levá-lo logo para casa, pois estava resolvido a não deixar abandonado. Bem, por fim a minha patroa foi se acalmando e o Sr. Earnshaw disse-me que lavasse a criança e lhe desse roupa limpa, fazendo-o dormir depois junto com os filhos. Hindley e Cathy contentaram-se com olhar e ouvir contentaram-se com olhar e ouvir até. Por que tem essa vírgula aqui? Até a paz ser restaurada. Depois ambos começaram a procurar nos bolsos do pai os presentes que lhes prometera. Hindley era um garoto de 14 anos, mas quando viu que a rabeca se estilhaçara toda no bolso do capote, largou num berreiro. E Cathy, ao ver que o pai perdera o chicote ao pegar no ciganinho, pôs-se a cuspir para o menino, ganhando uma bofetada do pai pelas más maneiras. Ambos se recusaram a partilhar a cama com o recém-chegado, ou mesmo o quarto, e eu não tive mais ideia do que pô-lo no alto da escada, esperando já não encontrá-lo de manhã. Por acaso, ou então atraído pela sua voz, o garoto encostou-se à porta do Sr. Earnshaw, onde ele o encontrou de manhã ao sair do quarto. Perguntei quem o tinha deixado de fora, fui obrigado a confessar e como paga pela minha covardia e desumanidade, expulsaram-me da casa. Aquela foi a primeira apresentação de Heathcliff à família. Ao voltar alguns dias depois, pois não me considerei definitivamente banida, fiquei sabendo que o tinham batizado de Heathcliff. Era o nome de um filho que morrera pequenino, e que desde então lhe serviu tanto de nome como de sobrenome. Cathy e ele já eram bons amigos, mas Hindley odiava-o. Para dizer a verdade, eu também o detestava. Ambos o atormentávamos envergonhosamente. Eu ainda não tinha entendimento suficiente para perceber a minha injustiça, e a Sra. Earnshaw nunca o defendia nem interferia a favor dele. Era uma criança taciturna e paciente, talvez endurecida pelos maus tratos, aguentava as pancadas de Hindley sem pestanejar ou derramar uma lágrima, e os meus beliscões só o faziam assumir um ar de espanto, como se houvesse machucado acidentalmente e ninguém tivesse culpa disso. Esse estoicismo enfureceu o velho Earnshaw, quando ele descobriu que o filho perseguia o pobre órfão, como lhe chamava. Apegou-se estranhamente a Heathcliff, acreditando em tudo que ele dizia. Aliás, ele falava muito pouco e geralmente dizia a verdade, mimando muito mais do que a Cathy, que era demasiado levada e desobediente para ser a favorita do pai. Assim, desde o princípio, ele granjeou ódios na casa, e quando a Sra. Earnshaw morreu, o que ocorreu menos de 2 anos depois, o jovem patrão aprendera a olhar o pai como opressor em vez de amigo, e Heathcliff como um usurpador do afeto do pai e dos seus próprios privilégios. Tudo isso fez com que ele fosse ficando amargurado e rancoroso. Eu lhe dava razão, mas quando as crianças adoeceram com sarampo e eu tive de cuidar delas, transformando-me de uma hora para outra em mulher, mudei de ideia. Heathcliff esteve entre a vida e a morte, e quando o pai se sentia pior, não queria que eu saísse de seu lado. Via que eu cuidava dele e não podia perceber que o fazia por obrigação. Contudo, a bem da verdade, devo dizer que não poderia haver criança que menos trabalho desse. A diferença entre ele e os outros forçou-me a ser menos parcial. Cathy e seu irmão não me deixavam em paz. Ele, porém, nunca se queixara, embora não fosse por mansidão e sim por estoicismo. Conseguiu salvar-se e o médico afirmou ter sido eu, em grande parte, a responsável. Senti-me lisonjeada e inclinei-me para o ser que me fizera receber tantos elogios, perdendo Hindley, a sua última aliada. Mas, apesar disso, eu não podia simpatizar com Heathcliff e não entendia o que meu patrão via naquele garoto taciturno que nunca, ao que me lembre, lhe mostrou gratidão. Não era insolente para com seu benfeitor, apenas insensível
insensível, mesmo sabendo perfeitamente bem que ocupava um lugar especial no seu coração e tendo consciência de que bastava falar para que toda a casa se tivesse que dobrar aos seus caprichos. Como exemplo, lembro-me de uma vez que o Sr. Earnshaw comprara um par de potros na feira local e dera um a cada um dos rapazes. Heathcliff escolheu o mais bonito, mas ao ver que mancava, disse a Hindley: "Você tem de trocar o cavalo comigo, não gosto do meu. Se você não fizer isso, eu contarei ao seu pai que você me deu 3 surras esta semana e mostro-lhe meu braço que está todo preto até o ombro." Hindley mostrou-lhe a língua e deu-lhe um bofetão nas orelhas. "É melhor você fazer logo o que eu digo", persistiu Heathcliff, correndo para a varanda. Estavam na cavalariça. "Você vai ter que me obedecer de qualquer jeito. Se eu falar das surras, você vai recebê-las em dobro." "Fora, cachorro!" gritou Hindley, ameaçando com uma balança de ferro que usávamos para pesar batatas e feno. "Jogue-a!" replicou Heathcliff, sem pestanejar. "Que eu contarei que você disse que me expulsaria desta casa assim que o seu pai morresse. Veremos se não é você que é logo expulso." Hindley jogou a balança e acertou-lhe no peito, fazendo-o cair. Mas Heathcliff logo se levantou, arquejante e branco. Não fosse eu intervir, ele teria ido falar com o patrão, mostrando-lhe o que o filho havia feito e conseguindo assim a sua vingança. "Pode ficar com meu potro, seu cigano", disse o jovem Earnshaw. "Queira Deus que ele lhe parta o pescoço. Fique com ele, vá para o inferno, seu intrigante. Tire do meu pai tudo o que ele tem, até que ele se convença do que você é filho do diabo. Você é filho do diabo. Tome, espero que lhe arrebente os miolos." Nossa, tem um errinho aqui, né, mano? Até que ele se convença de que você vírgula, filho do diabo. Mas eu escolhi essa versão, então eu mereço. Heathcliff fora buscar o potro a fim de levá-lo para a sua baia. Estava passando por trás dele quando Hindley, juntando o gesto à palavra, o empurrou para debaixo das patas do potro e sem esperar para ver se o seu desejo se tinha realizado, fugiu mais depressa que pôde. Fiquei espantada de ver o garoto levantar-se e continuar o que estava fazendo. Trocou as celas e depois sentou-se num feixe de feno para vencer o abalo que o violento empurrão lhe causara antes de entrar na sala. Não me foi difícil persuadi-lo a pôr a culpa das manchas negras no cavalo. Pouco lhe importava isso, uma vez que conseguira o que queria. Na verdade, tão pouco se queixava das pancadas que recebia, que eu julgava não ser ele vingativo. Estava completamente enganada, como o senhor vai ver. Ah, então ele era vingativo. Tá, como eu não sei se ainda tá na história da mulher lá, eu vou voltar pra minha voz normal. Com o correr do tempo, o Sr. Earnshaw começou a definhar. Sempre fora altivo e saudável, mas as forças abandonaram-no repentinamente e quando se viu confinado ao canto da lareira, tornou-se quase que insuportavelmente irritável. Qualquer coisinha o incomodava e a mera suspeita de que a sua autoridade estivesse sendo contestada bastava para colocá-lo fora de si. Isso ocorria principalmente quando alguém tentava dominar o seu favorito ou impor-se a ele. Não permitia que se falasse uma só palavra contra ele e parecia ter metido na cabeça a ideia de que, porque gostava de Heathcliff, todos os demais o odiavam e desejavam fazer-lhe mal. Aquilo era uma desvantagem para o rapaz, pois, não querendo os mais sensíveis dentre nós afligir o patrão, satisfazíamos a sua parcialidade e com esse procedimento alimentávamos o orgulho e o temperamento caprichoso do garoto. Mas a nossa atitude era necessária. Por 2 ou 3 vezes, as manifestações de desprezo de Hindley diante do pai provocaram no velho uma explosão de fúria. Agarrou a bengala para bater no filho e ficou a tremer de raiva por não conseguir acertá-lo. Por fim, o nosso cura, tínhamos então uma
um cura sempre conosco, que melhorava o seu nível de vida, ensinando os jovens Linton e Earnshaw e cultivando ele próprio o seu pedaço de terra, aconselhou mandar o jovem Hindley para o colégio preparatório. O velho Earnshaw concordou, embora dissesse com pessimismo que Hindley era destituído de qualquer valor e não adiantaria nada ele estudar. Esperei que fôssemos, enfim, ter paz. Doía-me pensar que o patrão sofria pela boa ação que cometera. Achava eu que a doença dele tinha origem nas diferenças entre as pessoas da família, conforme ele sempre afirmava. A verdade, porém, é que estava realmente doente. Apesar disso, o ambiente em casa poderia ter melhorado, não fosse por duas pessoas, Kathy e Joseph, o criado. Aposto como o senhor o viu lá em cima. Era e ainda deve ser o mais aborrecido e intolerável fariseu que jamais folheou uma Bíblia para catar promessas para si mesmo e maldições para os seus semelhantes. Pela sua mania de sermonear e de fazer citações piedosas, conseguiu impressionar grandemente o patrão. Quanto mais fraco ele ficava, maior era a influência que Joseph ganhava sobre ele. Não parava de atormentá-lo com o futuro de sua alma e com conselhos sobre como educar rigidamente os filhos. Encorajava-o a considerar Hindley como um réprobo, e noite após noite desfiava um rosário de queixas contra Heathcliff e Catherine, embora sempre procurasse agradar o patrão jogando as maiores culpas sobre Cathy. Efetivamente, ela era a criança mais difícil que eu já vira. Fazia-nos esgotar a paciência mais de 50 vezes por dia. Desde que descia do quarto de manhã até que ia para a cama, não tínhamos um minuto de sossego com ela. Parecia sempre pronta a fazer uma arte e não parava de cantar, rir e atazanar todos os que não estivessem dispostos a fazer o mesmo. Era um diabinho, mas tinha os olhos mais bonitos, o sorriso mais doce e os pés mais ágeis de toda a paróquia. Além disso, não creio que ela tivesse má intenção, porque quando fazia alguém chorar, raramente deixava de confortá-lo. Gostava demais de Heathcliff. O maior castigo que se podia inventar para ela era mantê-la separada dele. Entretanto, ela era mais repreendida por causa dele do que qualquer um de nós. Nas brincadeiras gostava de mandar em todos usando as mãos livremente e dando ordens aos companheiros. Também procedia assim comigo, mas eu não tolerava sua mania de dar bofetadas e ordens e logo a fiz saber disso. Ora, o Sr. Earnshaw não compreendia as brincadeiras dos seus filhos, fora sempre severo com eles. Catherine, por seu lado, não entendia por que razão o pai tinha menos paciência e ficava mais irritado na doença do que quando gozara saúde. As suas censuras despertavam nela um desejo malicioso de provocá-lo. Nunca parecia sentir-se mais satisfeita do que quando todos nos voltávamos contra ela e nos desafiava com seu olhar petulante e atrevido e as suas respostas na ponta da língua, ridicularizando as maldições religiosas de Joseph, atiçando-me e fazendo o que seu pai mais detestava, mostrando-lhe como sua pretensa insolência, que ele acreditava ser real, tinha mais poder sobre Heathcliff do que a bondade dele, como o rapazinho fazia tudo quanto ela queria e que ele queria apenas o que era da vontade dela. Após ter sido portado da pior maneira possível durante o dia, ela às vezes vinha aninhar-se junto ao pai para fazer as pazes à noite. Não, Cassie, dizia o velho, não posso gostar de você, você é pior do que o seu irmão. Vá rezar suas orações e pedir perdão a Deus. Eu e sua mãe ainda havemos de lastimar o fato de você ter nascido. Isso a princípio fazia chorar, mas ser continuamente repelida acabou por endurecê-la, e ela ria se eu a aconselhava a pedir desculpas ou a dizer que estava arrependida. Chegou finalmente a hora de o Sr. Earnshaw descansar das suas preocupações terrenas. Morreu calmamente na sua poltrona ao lado da lareira numa noite de outubro. O vento soprava ao redor da casa e rugia na chaminé. Parecia uma tempestade, mas não fazia frio e estávamos todos reunidos. Eu, um pouco afastada da lareira, ocupada com meu tricô, e Joseph lendo a sua Bíblia perto da mesa, pois naquele tempo os criados geralmente vinham para a sala após terminado o trabalho. Kathy tinha estado doente, e isso a tornava mais sossegada. Apoiava-se aos joelhos do pai, e Heathcliff estava deitado no chão com a cabeça no colo dela.
Lembro-me de que o patrão, antes de adormecer, acariciou o belo cabelo da filha. Gostava tanto de vê-la carinhosa, dizendo: "Por que você não há de ser sempre uma boa menina, Kathy?" Ela voltou o rosto para ele, riu e respondeu: "E por que o senhor não há de ser sempre bonzinho, hein, pai?" Mas tão logo percebeu que ele se irritara, beijou-lhe a mão e disse que iria cantar para adormecê-lo. Começou a cantar bem baixinho, até que os dedos dele se soltaram dos dela e a cabeça caiu-lhe sobre o peito. Então eu lhe disse que se calasse e não se mexesse para não acordá-lo. Ficamos todos calados durante uma meia hora, e mais teríamos ficado se não fosse Joseph terminar o seu capítulo, levantar-se e dizer que precisava acordar o patrão para dizer as orações e ajudá-lo a deitar-se. Aproximou-se dele, chamou pelo nome, tocando-lhe no ombro, mas o velho não se mexeu, e Joseph pegou uma vela e olhou de perto. Percebi que algo tinha acontecido ao vê-lo pousar a vela e, agarrando nas crianças, murmurar que subissem e fizessem pouco barulho. Podiam rezar sozinhas que ele tinha algo a fazer. "Primeiro quero dar boa noite a meu pai", disse Catherine, pondo-lhe os braços à volta do pescoço antes que a pudéssemos impedir. A pobrezinha logo viu o que tinha acontecido, gritou: "Ele morreu, Heathcliff, ele morreu!" E os dois caíram num choro de cortar o coração. Juntei-me a eles chorando amargamente, mas Joseph perguntou-nos o que significava todo aquele alarido quando um santo acabava de chegar ao céu. Mandou-me vestir a minha capa e correr até Gimmerton para ir buscar o médico e o cura. Eu não sabia para quem eram eles precisos, mas parti assim mesmo, através do vento e da chuva, e trouxe o médico de volta comigo. O cura prometeu vir de manhã. Deixando a Joseph o encargo de explicar o que acontecera, corri para o quarto das crianças. A porta estava aberta e vi que ainda não se tinham deitado, embora passasse da meia-noite, mas estavam mais calmas e não necessitavam de que eu as consolasse. Confortavam-se um ao outro melhor do que eu poderia ter feito. Nenhum cura em todo o mundo terá jamais descrito o céu de maneira mais bela do que eles, na sua inocente conversa. E eu, ao ouvi-los entre soluços, não pude deixar de desejar que todos nós já lá estivéssemos a salvo e reunidos. Capítulo 6. O Sr. Hindley voltou a casa para os funerais e, coisa que nos surpreendeu e provocou os mexericos dos vizinhos, trouxe consigo uma esposa. De que família era e onde nascera ele nunca nos disse. Provavelmente não tinha nem nome, nem fortuna. Tá. Uma esposa, o Hindley. Ah, de que família era e onde nascera ele nunca nos disse. Provavelmente não tinha nem nome, nem fortuna, ou ele não teria escondido o casamento do pai. Mas ele parecia ter bom gênio. Tudo quanto viu desde que entrou em casa pareceu deleitá-la, bem como o que acontecia à sua volta, exceto os preparativos para o sepultamento e a presença das pessoas enlutadas. Achei que ela era meio boba pela sua maneira de se comportar. Correu para o quarto e fez-me ir com ela, embora estivesse na hora de eu vestir as crianças. E lá ficou tremendo e torcendo as mãos e perguntando repetidamente: "O enterro já saiu?" Depois pôs-se a descrever com histérica emoção o efeito que o fato de ver luto produzia nela, e começou novamente a tremer e acabou por chorar. Quando lhe perguntei por que chorava, respondeu que não sabia, mas que tinha tanto medo de morrer. Pareceu-me que ela tinha tanta probabilidade de morrer quanto eu própria. Era magrinha, mas jovem, com pele fresca e olhos que brilhavam como diamantes. Reparei, a verdade, que ao subir as escadas, ela ficava sem fôlego, que qualquer barulho inesperado a fazia estremecer e que às vezes tossia de maneira estranha, mas não sabia o que esses sintomas queriam dizer e não me sentia impelida a simpatizar com ela. Nós aqui não costumamos ligar-nos aos forasteiros, Sr. Lockwood, a menos que eles se liguem primeiro a nós. O jovem Earnshaw mudara consideravelmente nos 3 anos que estivera fora. Estava mais magro, perdera as boas cores e falava e se vestia de maneira bem diferente.
No mesmo dia em que voltou, disse-nos a Joseph e a mim que dali em diante nos retirássemos para o fundo da cozinha, deixando a sala para ele e a família. Expressou mesmo a intenção de mandar a tapetar e forrar uma pequena saleta, mas a esposa mostrou-se tão encantada com o chão branco e a enorme lareira com os pratos de estanho e de porcelana, com o lugar dos cães e a amplidão, que ele resolveu deixar tudo como estava. Ela também se mostrou encantada em encontrar uma irmã. Tagarelava com Catherine, beijava, corria de um lado para o outro com ela e dava-lhe quantidades de presentes a princípio. Mas o seu afeto logo se esgotou, e quando ela começou a ficar mal-humorada, Hindley tornou-se tirânico. Bastou que ela fizesse um comentário, evidenciando o desagrado por Heathcliff, para despertar nele o seu velho ódio pelo rapaz. Afastou-o da companhia da família para a dos criados, privou das lições do cura e insistiu para que ele passasse a trabalhar nos campos igual a qualquer outro empregado da fazenda. Inicialmente, Heathcliff suportou muito bem a sua degradação, porque Cat ia lhe ensinando o que aprendia e trabalhava ou brincava com ele nos campos. Ambos prometiam crescer como dois selvagens, pois o patrão não queria saber de como eles se comportavam e do que faziam, desde que não o aborrecessem. Não teria sequer cuidado de que eles fossem aos domingos à igreja, não fosse Joseph e o cura censurarem a sua negligência quando as crianças faltavam. Isso fazia com que ele mandasse dar uma surra em Heathcliff e privar Catherine do jantar ou da ceia. Cara, que estranho que tá isso daqui, não é? Mas um dos maiores prazeres que eles tinham era correr para a charneca de manhã bem cedo e lá ficar todo o dia. O castigo que se seguia era uma coisa risível. O cura podia mandar Catherine decorar quantos capítulos quisesse e Joseph podia surrar Heathcliff até ficar com o braço doendo. Eles esqueciam tudo assim que se apanhavam novamente juntos e concebiam algum plano de vingança. Sei lá quantas vezes chorei às escondidas, vendo-os ficarem dia a dia mais atrevidos e não ousando falar nada, com medo de perder a pouca ascendência que ainda retinha sobre aquelas crianças sem amigos. Numa noite de domingo, eles foram expulsos da sala por fazerem barulho ou coisa parecida, e quando fui chamá-los para o jantar, não os encontrei por nenhum lado. Procuramos por toda a casa, em cima, embaixo, no pátio e nas cavalariças. Pareciam ter se tornado invisíveis. Finalmente, Hindley mandou-nos trancar as portas e jurar que ninguém os deixaria entrar essa noite. A criadagem foi para a cama, mas eu, demasiado aflita para me deitar, abri a janela e pus a cabeça de fora. Embora chovesse, resolvida a abrir-lhes a porta apesar da proibição. Não tardou que ouvisse passos pela estrada e a luz de uma lanterna atravessar o portão. Joguei um chale por cima da cabeça e corri para abrir antes que eles acordassem o Sr. Earnshaw. Deparei apenas com Heathcliff. Levei um susto ao vê-lo só. "Onde está Catherine?" exclamei assustada. "Não lhe aconteceu nada, não é?" "Está na granja Thrushcross", respondeu ele. "E eu também devia estar lá se eles tivessem tido a gentileza de me convidar para ficar." "Bem, é para você aprender", disse eu. "Que ideia foi essa de ir até a granja Thrushcross? Deixe-me tirar essas roupas molhadas, Nelly", respondeu ele, "que depois eu lhe conto." Preveniu de que tivesse cuidado para não acordar o patrão e ele, após ter mudado de roupa, começou. "Eu e Cathy fugimos, e vendo ao longe as luzes da granja, achamos boa ideia chegar até lá e ver se os Linton passavam as noites de domingo de castigo nos cantos, enquanto os pais comiam e bebiam, cantavam e riam, e estavam no bem bom da lareira. Você pensa que com eles é assim? Que eles ficam tremendo de frio num canto, ou lendo sermões, ou sendo catequizados por algum criado e obrigados a aprender de cor uma coluna de nomes das escrituras quando não respondem tudo certo? Não, acho que não", respondi. "Sem dúvida são crianças bem comportadas e não merecem o tratamento que vocês recebem." "Ora, não aborreça, Nelly", retrucou ele. Corremos do alto do morro para o parque sem parar. Catherine ficou sem os sapatos. "Você vai ter de ir procurá-los amanhã no lodo."
Entramos por uma abertura na cerca, encontramos o caminho e subimos num vaso bem debaixo da janela da sala. A luz vinha de lá. Não tinham fechado as gelósias e as cortinas não estavam corridas. Eu e Kathy nos agarramos ao peitoril e olhamos. Ah, que beleza! Eu e Kathy nos agarramos ao peitoril e olhamos. Ah, que beleza! Vimos uma sala maravilhosa, toda atapetada de vermelho, com poltronas bem vermelhas e o teto branco orlado a ouro, com um chuveiro de gotas de cristal pendendo do centro e brilhando com pequeninas velas. O senhor e a senhora Linton não estavam lá. Edgar e a irmã tinham a sala só para eles. Que felicidade, você não acha? Nós nos teríamos sentido no paraíso, pois imagine o que as suas crianças bem comportadas estavam fazendo, Isabela. Isabela deve ter uns 11 anos, ou seja, um ano a menos que Kathy. Estava deitada no chão, no fundo da sala, berrando como se a tivessem espetando com agulhas em brasa. Edgar estava junto da lareira, chorando baixinho, e no meio da mesa estava um cachorrinho sacudindo a pata e ganindo que pelas acusações que os dois faziam um ao outro, eles quase tinham esquartejado, puxando... Mano, eu acho, puxando cada um Eu vou acabar de ler isso aqui. Puxando cada um por uma extremidade. Os idiotas, brigar por causa de uma bola de pelo e depois chorar e nenhum dos dois querer pegar no bicho, rimos deles. Crianças mimadas, quando é que você me viu chorar por querer que Catherine também queria? Ou quando é que você nos viu gritar, soluçar e rolar pelo chão, um de cada lado da sala? Eu nunca trocaria minha vida aqui pela de Edgar Linton na granja Thrushcross. Nunca. Se pudesse ter o privilégio de jogar Joseph do alto do telhado e de pintar a fachada da casa com sangue de Hindley. Eu acho que essa história... é sobre o passado, sobre o romance do Heathcliff e da Catherine. Eu não acho que ela é sobre o cara que começou lá. Começa com W, né? Wallowitz, sei lá. Então eu acho que boa parte vai ser assim, contada. Então eu vou parar com essa voz idiota aqui. Interrompi. Mas você ainda não me disse, Heathcliff, o que aconteceu com Catherine? Bem, já lhe disse que rimos, respondeu ele. Os Linton ouviram-nos e correram como flechas para a porta, gritando: "Oh, mamãe, mamãe, papai, mamãe, venham cá, papai, socorro!" Gritavam como loucos. Procuramos assustá-los ainda mais, fazendo barulhos horríveis, e depois pulamos do peitoril da janela porque ouvimos passos e achamos melhor fugir. Eu estava puxando Cathy pela mão e dizendo-lhe para correr mais depressa, quando de repente ela caiu. "Corra, Heathcliff, corra!" murmurou ela. "Soltaram o bulldog e ele está me segurando." O diabo do cão tinha-lhe agarrado o tornozelo, Nelly. Ouvia-a grunhir, mas ela não gritou. Não, ela não gritaria, nem se estivesse sendo atravessada pelos chifres de um touro. Mas eu gritei, amaldiçoei o bicho como se fosse o demônio. Peguei numa pedra e meti-a entre os dentes do cão, procurando fazer com que ele a engolisse. Uma besta de criado apareceu finalmente com uma lanterna, gritando: "Aguenta firme, Sculler, aguenta firme!" Mas mudou de tom quando ouviu o cão com a enorme língua roxa, meio palmo para fora da boca e os lábios babando sangue. O homem tomou Cathy ao colo. Ela estava pálida, não de medo, disso eu tenho certeza, mas de dor. Levou-a para dentro e eu fui atrás, murmurando pragas e prometendo vingança. "Que foi que lhe pegou, hein, Robert?" perguntou Linton da porta. "Skulker pegou uma menina, meu senhor", respondeu o criado. "E tem também um garoto", acrescentou, puxando-me pelo braço, "que parece um cigano. Acho que os ladrões botaram os dois na janela para eles abrirem as portas para a quadrilha depois que todo mundo estivesse dormindo e poderem nos matar à vontade. Calha a boca, seu ladrão descarado, você ainda vai acabar na forca." "Senhor Linton, não largue a espingarda." Não, não, Robert", disse o bobo velho. "Os safados sabiam que ontem foi o meu dia de receber a renda e pensaram que a ocasião era boa para me assaltar. Pois que venham, estou pronto para recebê-los. John, tranque a porta. Jenny, dê água a Skulker. Assaltar o magistrado na sua própria casa e no domingo ainda por cima. Até onde chegará o atrevimento deles? Oh, Mary, veja só. Não tenha medo, é apenas um garoto, mas pela cara já se vê o que ele é. Não seria prestar um serviço ao país enforcá-lo de uma vez antes que ele se torne um criminoso?"
Puxou-me para debaixo do lustre e a senhora Linton colocou os óculos e ergueu ao ar as mãos horrorizada. As covardes crianças também se aproximaram, Isabela dizendo: "Que coisa pavorosa! Tranque-o no porão, papai! É igualzinho ao filho do cigano que roubou meu fazão domesticado, não é, Edgar?" É legal que eu tô lendo uma história sobre uma mulher contando a história, sobre uma criança contando uma história, sobre uma criança contando uma história de um fazão sendo roubado. 5 camadas aqui, ó. Enquanto me examinavam, Kathy apareceu, ouviu a última frase e riu. Após olhá-la bem, Edgar Linton recuperou suficientemente o sangue frio para reconhecê-la. Eles costumavam ver-nos na igreja, você sabe, embora raramente em outro lugar. "Essa aí é Catherine Earnshaw", sussurrou ele para a mãe. "Veja como Skooker a mordeu, como o pé está sangrando." "Catherine Earnshaw? Bobagem!" exclamou a senhora. "Catherine Earnshaw andando pelo campo com um cigano! Mas é verdade. Ela está de luto, claro que está, e talvez possa ficar para sempre aleijada." "Que terrível negligência do irmão dela!" falou o Sr. Linton, voltando-se para Catherine. "Ouvi Childers dizer," era o cura, Sr. Lockwood, "que ele a deixa crescer no mais absoluto paganismo. Mas quem é o garoto? Onde terá ela arranjado tal companhia? Ah, creio que se trata do estranho achado que meu falecido vizinho trouxe há anos para casa, uma vez que foi a Liverpool. Um mestiçozinho americano ou espanhol." "De qualquer maneira, é um garoto horrível," observou a velha senhora, "que não devia pôr os pés numa casa decente. Reparou na linguagem dele? Lamento que as crianças o tenham ouvido praguejar." Recomecei a praguejar. "Não se zangue, Nelly." E Robert recebeu ordens para me levar dali. Recusei-me a ir sem Kathy, e ele me arrastou para o jardim, pôs-me a lanterna na mão, disse-me que o Sr. Earnshaw seria informado da minha conduta, e, mandando que eu fosse logo embora, fechou a porta atrás de mim. As cortinas ainda estavam presas dos lados, e voltei ao meu lugar de espreita. Se Catherine tivesse mostrado vontade de sair dali, eu pretendia quebrar as vidraças da sala em pedacinhos para ir buscá-la. Mas ela estava calmamente sentada no sofá. A senhora Linton tirou-lhe a capa cinzenta que tínhamos tomado emprestada da leiteira, abanando a cabeça e ralhando com ela, suponho. Fazia uma grande distinção no tratamento que nos davam a ela e a mim. Depois a criada trouxe uma bacia com água quente e lavou-lhe os pés. O Sr. Linton deu-lhe um copo de sangria e Isabela colocou-lhe um prato de bolinhos no colo enquanto Edgar ficava a olhá-la boquiaberto. Em seguida secaram e pentearam-lhe o belo cabelo e trouxeram-lhe um par de enormes chinelas, levando-a para o fogo, para perto do fogo. Deixei-a feliz da vida, dividindo os bolinhos com o cachorrinho e com o Skooker que ela acariciava enquanto comia, e acendendo uma centelha de espírito nos vazios olhos azuis dos Linton, um pálido reflexo do seu rosto encantador. Vi que a contemplavam com um ar de estúpida admiração. Ela é tão imensamente superior a eles, a todo mundo, aliás, não é, Nelly? Tudo isso que você me contou ainda vai dar pano para mangas, respondi, apagando a lanterna. Você é incorrigível, Heathcliff. O Sr. Hindley vai ser obrigado a tomar medidas drásticas, você vai ver. Minha previsão deu mais certo do que eu esperava. Earnshaw ficou furioso. O Sr. Linton veio visitar-nos no dia seguinte e fez um tal sermão ao nosso jovem patrão sobre a maneira negligente como ele guiava a família, que obrigou a tomar mesmo medidas. Heathcliff não levou surra, mas Hindley lhe disse que se o visse falar com Catherine, seria posto para fora de casa. Por seu lado, a senhora Earnshaw encarregou-se de manter a cunhada sob controle quando ela voltasse para casa, empregando astúcia e não força, pois pela força nada conseguiria. Tá aí, interessante. Tivemos aqui um flashback bem grande, né? Estilo Quarta Grande Guerra Ninja, eu acho que é a quarta, né? Legal. Capítulo 7. Kathy demorou-se 5 semanas na granja Thrushcross,
Ou seja, até o Natal. Por essa altura, o seu tornozelo sarara completamente e as suas maneiras haviam melhorado muito. Durante esse tempo, a patroa visitou-a frequentemente e deu início ao seu plano de reforma, apelando para a sua vaidade feminina através de roupas finas e lisonjas. Ao que Kathy respondeu prontamente. Assim, ao invés de vermos chegar uma pequena selvagem, ofegante e descabelada, correndo para nos abraçar a todos, vimos pular de um belo pônei negro uma jovem de aspecto digno, com lindos cachos castanhos pendendo de um chapéu com plumas e uma longa roupa de montaria que ela era obrigada a surpreender com ambas as mãos para poder andar. Suspender com ambas as mãos para poder andar. Hindley ajudou-a a saltar do cavalo, exclamando prazeroso: Cassie, mas você está uma beldade! Quase não a conhecia! Você parece uma autêntica dama! Isabella Linton não se pode comparar com ela, não acha, francês? Francis, é Francis. Por que Francis está tão francês, hein? Isabella não tem tantos predicados naturais, respondeu sua esposa. Mas Kathy tem de tomar cuidado para não se deixar negligenciar novamente. Ellen ordenou-a, dirigindo-se para mim. Ajude a senhora Catherine a tirar a roupa de montaria. Fique quietinha, querida. Você assim desmancha os cachos. Deixe-me tirar-lhe o chapéu. Tirei-lhe a roupa de montaria e por debaixo dela apareceu esplendoroso, um belo vestido de seda escocesa usado com culotes brancos e sapatos de verniz. Embora os seus olhos brilhassem de alegria ao ver os cães virem correndo dar-lhe as boas-vindas, mal lhes tocou, com medo de que eles lhe estragassem a esplêndida toilette. Beijou-me muito de leve, eu estava coberta de farinha do bolo de Natal e não convinha abraçar-me. Depois olhou em volta à procura de Heathcliff. O senhor e a senhora Earnshaw estavam ansiosos por ver como seria o encontro dos dois, pensando que através dele poderiam avaliar as esperanças que havia quanto à separação dos dois amigos. Não foi fácil descobrir Heathcliff. Se antes da ausência de Catherine ele fora desleixado e ninguém se preocupara com seu aspecto, desde então a coisa piorara 10 vezes mais. Ninguém, a não ser eu, se preocupava com chamar-lhe a atenção para a sujeira e com pedir-lhe que se lavasse pelo menos uma vez por semana, pois os garotos daquela idade não costumavam ter mesmo gosto pela água e pelo sabão. Por conseguinte, sem mencionar já suas roupas, que havia 3 meses não mudava e estavam cobertas de pó e de lama e de polenguinho também, viu? Que dá nisso aí, rapaz. Deve estar fedendo pra desgraça lá naquela parte, né? E o seu cabelo grosso e desgrenhado, tanto o seu rosto como as suas mãos estavam horrivelmente negros. Era bem desculpável que ele tivesse escondido atrás do sofá ao ver chegar tão graciosa a donzela, em vez da sua contrapartida feminina como esperara. Heathcliff não está? Perguntou ela, tirando as luvas e mostrando mãos maravilhosamente clareadas de não fazer nada e de não andar pelos campos. Heathcliff, pode sair daí! Exclamou o Sr. Hindley, divertindo-se com a situação e satisfeito da má impressão que ele não deixaria de causar. Pode vir dar as boas-vindas à senhorita Catherine, como os outros criados. Mas Cathy, vendo onde o amigo estava escondido, correu a abraçá-lo, beijou 7 ou 8 vezes nas faces, até que parou e, recuando, soltou uma risada. Nossa, como você está preto! Oh, meu Deus! Que engraçado está! Com esse ar zangado, acho que estou demasiado acostumada a Edgar e a Isabella Linton. Então, Heathcliff, será que me esqueceu? Tinha certa razão em fazer esta pergunta, pois a vergonha e o orgulho o faziam permanecer imóvel. Dê-lhe a mão, Heathcliff, interferiu o Sr. Earnshaw condescendentemente. E eu sei o que significa condescendentemente, tá? Porque eu leio livros e essa palavra aparece muito. Uma vez ou outra isso é permitido. Eu vou dar essa voz aqui pra ele aqui, ó.
Não! replicou o rapaz, recuperando finalmente a fala. Não suporto que riam de mim, não permito isso. E teria corrido dali se Cathy não o houvesse segurado. Eu não quis rir de você, disse ela. Vamos, Heathcliff, dê-me a mão. Por que você está tão ofendido? Achei-o engraçado, mas é porque você não lavou o rosto e escovou o cabelo. Está tão sujo. Dizendo isso, Catherine olhou para os dedos dele que ela segurava na mão e depois para o seu vestido que ela temia haver sujado. Você não precisava ter me tocado, lançou ele, seguindo o olhar dela e arrebatando a mão. Estou sujo porque quero, gosto de estar sujo e quero estar sujo. Com isso saiu da sala em meio aos olhares divertidos do patrão e da patroa e da consternação de Catherine, que não podia compreender por que os seus comentários haviam produzido nele uma tal demonstração de fúria. Depois de ter ajudado a recém-chegada, posto os meus bolos no forno e tomado a cozinha e toda a casa alegre, tornado a cozinha e toda a casa alegre e confortável com bons fogos, como convém à noite de Natal, preparei-me para cantar as minhas canções natalinas, não obstante as afirmações de Joseph, que considerava serem elas pouco religiosas. Retirara-se para orar no seu quarto, e o senhor e a senhora Earnshaw estavam mostrando a Catherine os presentes que tinham comprado para ela dar aos jovens Linton em agradecimento pela acolhida. Tinham nos convidado a passar o dia de Natal no Morro dos Ventos Uivantes, e o convite fora aceito, com uma condição. A senhora Linton pedira que os seus queridos filhos não tivessem contato com aquele rapaz horrível. Rapaz, eu gostei tanto do livro. Eu tô gostando desse livro, cara. É incrível aqui, ó. É incrível aqui, ó. A senhora e a senhora Linton não querem que os seus queridos filhos... Eles pediram que os seus queridos filhos não tivessem contato com aquele rapaz horrível. Rapaz do céu.